Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e ele testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim, Pedro? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muito bom, estamos aí novamente rezando, hoje nossa terça-feira da Semana Santa, e vamos caminhando, acompanhando Jesus, até celebrarmos o Tríduo Santo. Já falei em outras oportunidades, os 3 dias mais santos da nossa fé, Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. A paixão e morte de Jesus, seu sofrimento, por fim, claro, o mais importante, a ressurreição. Cumprimentar você que está rezando conosco aqui na nossa Igreja Matriz, e você agora onde se encontre, através das redes sociais também participando conosco da Santa Missa. Hoje, terça-feira, Evangelho bonito, profundo, Evangelho de João. Jesus está no contexto da ceia, está jantando com os seus discípulos. É a última ceia que ele faz com eles. E nesta ceia nós vamos identificar 3 tipos de apóstolos, de seguidores de Jesus. Vamos ver onde é que nós estamos aí. Ou com qual deles nós identificamos. Ou será que nós não temos todos um pouquinho de cada um deles? O primeiro deles é Judas. É o dilema de Judas, a traição que ele vai fazer com Jesus. 30 moedas de prata ele vai vender Jesus, para ser preso, depois começar todo o processo de sofrimento e entrega de Jesus. A traição de Judas. Poderíamos perguntar assim: quais seriam os motivos pelos quais Judas traiu Jesus? Quem ele foi escolhido por Jesus, andou os 3 anos com ele, presenciando os milagres, as pregações, tanta coisa bonita, extraordinária, vivido junto de Jesus. Como é que esse cara não entendeu ainda quem ele era? E quais foram os motivos então? O que levou Judas a trair Jesus?
Eu, quando preparava a reflexão de hoje, eu vou citar pelo menos 2 deles, de acordo com os estudiosos da Bíblia. Primeiro, aqui por causa do bendito ou maldito dinheiro. Vocês já viram que nós somos loucos por causa de dinheiro? Santo Deus! E fazemos de tudo e sobe no telhado e vende até o corpo por causa do dinheiro. Santo Deus! E por ele se mata, se droga, se trai, se finge e vai por aí afora. E veja que o problema nem tanto é o dinheiro em si, porque nós também vamos viver sem dinheiro, como é que vai pagar as coisas, as dívidas, as coisas, tudo em dia. O problema é o desespero em possuí-lo e o uso que dele se faz. Aí que é os outros 500. Então, um dos motivos, os estudiosos dizem, por que Judas traiu Jesus? Por causa do bendito ou maldito dinheiro. Vender Jesus. Por 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. E a gente pensa, nossa, mas como é que Judas foi fazer um negócio desse? É fácil falar isso. E os corações, como é que fica nessa história também? E como é que nós nos posicionamos diante dos bens que nós temos? Sei lá, se está tão assim possuidor do dinheiro, ou não é o dinheiro que nos possui? Nada, eu que sou dono, faço o que quero, faz nada. Como que o dinheiro nos possui? E tinha uma amiga minha tão interessante, eu já falei isso para vocês em outra oportunidade. Ela falava assim, padre, quando chega dezembro, Natal, todas as roupas que eu não usei, estão no guarda-roupa, eu passo para frente. Eu, para mostrar que quem é dono, ela falou isso para mim, sou eu, não são elas que são donas de mim. Eu passo para frente. Nós, de vez em quando, todos nós, de vez em quando a gente olha lá, não, deixa isso aí, eu vou emagrecer ainda. Essa aí é cara, não vende não, que custei comprar. Vocês viram como é que nós somos? Nossa Senhora, essa aí fica até bonita em mim, eu gosto dessa cor, vai amontoando. Então qual que vai tirar? Nenhuma. A gente fica com dó das coisas, não, deixa aí. E olha que bonita a expressão dela. Padre, eu tiro para fazer questão de que quem é dono, sou eu. E eu desfaço. Bonito, olha, tem que ter peito para fazer um negócio desse, porque... Quantas vezes as coisas acabam nos possuindo, como possuiu o coração de Judas. Primeiro motivo, por causa do bendito ou maldito dinheiro que Judas vendeu, Jesus traiu. Segundo motivo, o nacionalismo fanático, doentio. Ele não concebia na cabecinha dele como que Jesus poderia ser tão manso, tão humilde, tão bondoso, tão amoroso. Não, está muito fraco. Tem que ser valente, guerreiro, com a espada na mão, montar a cavalo e com espada chuchar no coração desse povo aí, mandar esse povo embora. Não, está muito água com açúcar para mim. Era essa concepção que Judas tinha. O nacionalismo fanático, expulsar ferro e fogo os romanos que dominavam o tempo, a terra de Israel. Viu? Por esses 2 motivos, o dinheiro é a motivação moral que a gente fala. Por que levou Judas a trair Jesus? Por causa do dinheiro e por causa de um fanatismo nacionalista que ele tinha. E Jesus, dentro dos parâmetros da concepção que ele tinha, não podia encaixar. Então, o primeiro tipo de apóstolo e seguidor de Jesus são aqueles que o traem. Por N razões. Padre, eu também traio. Cada um sabe a carapuça que veste. Isso aí lá. Nem sempre a gente é tão santo assim também, não. Todos nós. Temos muito nossos deslizes, nossos atalhos. E talvez por motivos que não seja o dinheiro, mas você sabe que a gente vira casaca aí. É do nosso jeito, é assim. Tem gente que tem vergonha de fazer o nome do pai num restaurante que vai comer. Ai, não faço não, o povo fica me olhando. Vai viajar, reza de pé, para o povo ficar vendo a gente rezando. Eu já vi isso. Show, jacaré, sai do meu pé, chulé. Olha, como é que não trai? Como é que não nega a fé? Como é que nega a própria identidade de seguidor de Jesus? Então não é só o Judas de ontem, não da ceia, que traiu Jesus. Nós também temos que nos posicionar diante dos motivos pelos quais, e o que nos motiva a seguir Jesus, e os motivos que nem sempre são muito santos para a gente trair a nossa fé. O segundo discípulo que está aí mostrando, era João. Vocês viram que bonito? Quando Jesus, olha que interessante, estava relendo esse texto, o evangelista João escreveu o texto, falou assim, Jesus
ele foi interiormente, ficou perturbado. E essa perturbação depois ele vai expressar. Eu vou dizer para vocês, um que está aqui vai me trair. Viu? Veja a angústia, o sofrimento no coração de Jesus. Como que ele estava angustiado com aquilo que veio no peito, que deve dar uma dor no peito. Convenhamos, ser traído, vocês gostam de ser traído? Está louco? Quem que gosta de ser traído? Na amizade, no casamento, nos negócios, você está louco. A dor que isso é uma punhalada nas costas da gente. E Jesus, o texto fala assim, interiormente ficou comovido, angustiado, triste. E essa angústia toda ele expressou nisso que ele falou. Eu vou dizer para vocês, nós estamos jantando aqui, o comida está muito bom, etc. Mas um de vocês que convive comigo, 3 anos, aqui jantando, vai me apunhalar pelas costas. Olha o sofrimento do coração dele. E aí ficaram cochichando, e aí, como é que é? Pergunta quem que é. Vocês viram aí, o cochicho lá. E aí, quem estava pertinho dele era João, o discípulo que Jesus amava. Tinha uma intimidade maior, uma amizade mais próxima. Provavelmente eles compartilhavam muitas coisas. E aí, falou assim, pergunta para Jesus. Olha que linda atitude de João. Encostou no peito dele. Falou assim, Senhor, quem é? Olha como é que é interessante. Veja como que a fraqueza humana ronda todos nós. Por que fizeram essa pergunta a Jesus? Porque eles pensavam, qualquer um ali podia traí-lo. Veja a fragilidade humana. Por maior amor que tivesse, seguindo Jesus, lá no fundo tinham dúvidas. Mas será que não vai ser eu não? E se for eu? E como é que vai ficar? Aí fala assim, João, pergunta para ele. E João, o texto é lindo, fala assim, João recostou-se no peito dele e perguntou, Senhor, quem é? Olha que coisa linda, eu estava lendo esse texto, o autor fala assim, por que João recostou no peito de Jesus? Para ouvir o batido do seu coração. Como é que ele estava naquele momento? Olha que coisa linda. João sentiu o coração de Deus batendo. Olha que coisa mais linda. E Jesus que estava ali. Se eu sentir como é que está o peito dele, você está angustiado, o coração está acelerado, recostou no peito de Jesus, para ouvir o seu coração. O Senhor quem é? Aí Jesus vai revelar, claro, né? Aquele que eu dei um pedaço de pão molhado, vai me trair. E o segundo, então, tipo de discípulo que está aí, se nós refletimos sobre Judas, agora é João. Até onde vai o meu amor por ele? Eu sou capaz de ouvir o coração de Jesus, no coração dos outros, evidentemente. Tem uma expressão na Bíblia tão linda, que todas vezes vocês ouviram citando e falando, lendo, vocês podem ter certeza que só Deus é capaz. Sentiu-se compaixão. Senti em mim o que você está vivendo e passando. Pena não nos leva a fazer nada, mas compaixão nos leva a sair de onde nós estamos e fazer alguma coisa. A pessoa que pede um prato de comida, uma roupa, não gente, é triste demais passar fome, eu vou te ajudar. Compaixão nos leva à ação. E ter pena não é nada. Só, tadinho, coitado, outro ajuda. A gente é assim. Eu sou capaz de, como João, sentir o coração de Jesus no coração dos outros. Recostar-me para ouvir o que o outro tem a dizer. Fazer solidário ao sofrimento, à angústia que ele está vivendo. Olha que coisa mais linda. João é o discípulo amado de Jesus e que ama Jesus. Que reclinando no seu peito, sentiu o pulsar do coração de Deus. Ah não, é louco. Quisera a Deus que a gente tivesse esse amor de João. Quem é, Senhor? E o terceiro é Pedro. Vocês viram aí. Judas, o traidor. João, o discípulo que recostou no peito de Jesus. E o terceiro discípulo é Pedro. E aí Jesus falou assim, para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora não. Mas como? Onde é que o senhor vai? E aí Jesus falou assim, não Pedrinho, você fica calmo aí. Esse desespero seu. Não senhor, mas eu vou acompanhar o senhor. Vou dizer, eu sou capaz da minha vida para o senhor. Estou vendo. A gente quando faz um encontro assim, você já viu como é que a gente fica motivado? Aquelas fogo de palha, né? Nossa, que maravilha! Nossa, agora vai ser diferente. Nossa, vai ser beleza. Estou vendo.
Não daram uma semana, foi tudo pro ralo. É aquele fogo de palha que conversão é um processo lento, lúcido, muito sensato, muito amadurecido. Não é assim da noite pro dia que a gente muda, não. E aí Pedro falou assim, não, Senhor, vou dar minha vida por ti. Eu, sim, Pedrinho, ó, vou dizer um negócio para você. Você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagine quando Jesus falou um negócio desse, que Pedro ouviu aquilo, foi, como é que é? O que o senhor falou? Como é que é a mesma história? Antes que o galo cante essa noite, essa madrugada, 3 vezes você vai mentir que nunca me conheceu. Nossa, tá louco. E tanto é verdade, você sabe que né, na história, no contexto bíblico, no Evangelho, você não estava com ele? Não, não conheço esse homem. Você era um deles, eu te vi andando seguindo Jesus. Não, não sei o que você está falando. Quando ele terminou de negar as 3 vezes, o galo cantou. Padre, se a motivação moral de Judas é dinheiro e um nacionalismo fanático, que Jesus não se encaixou no que ele pensava que deveria ser, e qual a motivação moral que levou Pedro a negar Jesus? Tem uma diferença essencial. Sabe qual é? Medo. Vocês já viram como que o medo nos faz fazer tanta coisa nessa vida? Eu me recordo em tempos idos, era um pouco menor, já assim, mais criança, mais novinho. E aí morava na roça, aquela trabalheira toda, trem lamparina, trem de vela. E aí a mãe, vamos deitar, está na hora de dormir, você sabe? Está tarde, 8 horas, está tarde, vamos deitar. Que escureceu, tem que deitar, você sabe, tempos de, né? Vai deitar, e deitar que meu era o bicho papudo, não sei, né? Eu sei que cada um tem seus trem, né? Sei lá, a mula, né? Trem, mula sem cabeça, esse trem. Era o bicho papudo, tadinho, porque eu me recordo direitinho, tinha um senhor, sabe aquele negócio de bosque, né? Aqueles papos, falta sei lá, de calça, né? E a pessoa vai desenvolvendo aqueles papos, né? Assim, no pescoço. Era o papudo. Vai deitar, ficar caladinho, o papudo vai vir. Aqui o estelou. Encolhia na cama e puxava a coberta, não tem nada de cobertura, as cobertas, e ficava quietinho. E jurava que a coberta ia proteger, e a gente diminuía de tamanho, né? Já viu? Como se fosse borracha, né? Só ficar quietinho que o papudo vai vir. E encolhia e ficava quietinho. Como que o medo nos retrai, nos diminui, nos impede de ir além. Quem de nós não tem medo, né? Cada um tem seus medos aí. Medo na história, enfrentar um problema, uma entrevista de emprego, sei lá. Os medos podem impedir muito do nosso progresso e nosso caminhar. Foi isso que motivou Pedro a sua negação. Tem um medo da dor, medo da morte, medo de sofrer. Por isso Pedro negou, não conheço. Que tanto que judiaram, você sabe, quando Jesus estava caminhando com a cruz pesada aos ombros, indo para o Monte Calvário, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, que estava escondido. E foi nessa ocasião que ele fez a negação. E quando Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para ele, Santo Deus, aquilo foi uma bomba no coração de Pedro, dilacerou seu coração. E não falou nada, nenhuma palavra, só olhou. E não foi um olhar de condenação, porque ele não condena, nunca condena. Foi um olhar de amor, que é mais triste, né? Mais difícil. O olhar de amor de Jesus dizendo assim, eu entendo, Pedro. Eu sei porque você me negou. Eu sei da sua fraqueza. Eu sei da sua miséria. Mesmo assim, eu continuo te amando. Foi esse o olhar de Jesus para Pedro. E quando Jesus olhou, encontrou com o olhar de Pedro, ele saiu correndo. Diz o texto do Evangelho, e chorou amargamente. Ele deve ter gritado. Sabe quando a gente chora? Nossa, mas que choro doído, não tem uns meninos que choram? Nossa Senhora, vai virar o vento, Senhora da Aparecida. Um choro doído que vem assim da alma. Mas foi o choro assim de Pedro. Deve ter gritado. Aquilo saiu o coração pelos olhos dele.
Por que eu fui fazer isso, meu Deus? E o olhar de Jesus deu o perdão a Pedro. E o choro dele lavou os seus pecados. Olha que coisa mais linda. O choro de Pedro lavou os seus pecados. Porque teve medo. Nós temos tanto medo também, Senhor. Vai nos ajudando a superar nossos medos, nossos receios, nossas dúvidas, nossas inseguranças, nossa dor. Quem de nós que não tem um pouquinho assim, né? De Judas, de João e de Pedro. A motivação moral que levou Pedro a trair foi o medo. Como nós também temos muito medo. Medo de diversas coisas. Eu termino pedindo ao bom Deus que tenha misericórdia de nós. Que embora tenhamos pequenas amostras dos 3, nos ajude a ser um pouquinho mais cada dia, João. Que ama, que respeita, que faz silêncio da vida alheia, que sabe estender a mão, que sabe dar o perdão, que sente o coração de Deus pulsar no coração daqueles que mais precisam, abandonados, esquecidos, sem voz, sem vez, etc. Que o Senhor nos ajude então a fortalecer sempre o nosso coração para ser mais amoroso, como o coração de João, hoje reclinado no peito de Jesus, sentiu o pulsar do seu coração. Amém. Vamos fazer nossos pedidos.